Pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos corrigir o exercício do último capítulo de Geografia, capítulo 6, Impactos Socioambientais. Pega a sua apostila aí para a gente poder fazer as correções, para a gente finalizar esse material desse bimestre, tá? Nós vamos começar com a correção da página 41 na aba Cartografar. De acordo com o mapeamento das ecorregiões mundiais realizado pela WWF, quais são as ecorregiões que ocupam parte do território brasileiro? A floresta úmida de folhas largas, tropical e subtropical, savanas, pradarias e regiões tropicais e subtropicais. 2. Você mora em alguma das ecorregiões definidas pela WWF? E sim, qual delas? Caso não, qual delas fica mais próximo de onde você mora? Então, vou lá conferir no material de apoio o mapa para a gente poder falar certinho se nós estamos em alguma dessas áreas. Deixa eu encontrar o mapa aqui. Tá, nós estamos então no tom de verde mais claro, que está liderando a primeira coluna aí, floresta úmida de folhas largas, tropical e subtropical, tá bom? Página 43. Identifique no mapa da parte de baixo da página 6 o seu material de apoio e localize as áreas de tundra e descreva. Bom, a tundra está localizada ali no Ártico e também numa parte do Alasca, Dinamarca, Noruega, né, próximo ali ao Círculo Polar Ártico. E a principal característica da tundra é que ela fica congelada a maior parte do ano. Quando chega o período do verão, acontece o derretimento daquele gelo e aí sim a vegetação rasteira aparece. Letra B. Quais são os impactos sobre o ambiente da tundra? Bom, o principal impacto aí é que com o aumento da temperatura do planeta, o gelo está derretendo e a tundra está ficando visível uma maior parte do ano, podendo aí correr o risco de de morrer, né? Página 46. Produção e consumos elevados de fontes de energia baseados em combustíveis fósseis ou mesmo nuclear podem tornar áreas mais vulneráveis em graves problemas socioambientais. Identifique no texto ou pesquise outras informações que exemplifiquem essa situação para a América anglo-saxônica. Bom, nós temos aí ocorrência de chuva ácida, nós temos aí a exploração desenfreada dos recursos naturais, nós temos acidentes provocados pela exploração de petróleo, né, vazamento de petróleo, acidentes nucleares e tantos outros problemas que o texto trouxe para a gente. Número 2. Furacões como o que arrasou Nova Orleans em 2005 e tsunamis são fenômenos naturais. Tragédias por eles provocadas, afetando milhares de pessoas, têm também a contribuição humana. A gente vê que muitos desses fenômenos estão acontecendo com mais frequência por causa do aquecimento global, que está elevando a temperatura das águas oceânicas, provocando esse tipo de desastre com mais frequência. Então, acaba tendo um empurrãozinho aí a ajuda humana. Número 3. Observe a imagem ao lado. Aqui, o fenômeno climático urbano ele está relacionado. Está relacionado com as ilhas de calor, e aí você vai explicar como que esse fenômeno funciona. É que nas áreas urbanas, onde tem uma maior concentração de prédios, a temperatura tende a subir. Página 48. Ele te deu um texto e uma imagem que fala sobre a divisa entre o Haiti e a República Dominicana. Você vê que o lado haitiano está todo desmatado e o lado da República Dominicana está com a vegetação preservada. E ele pediu para que no número 1 você possa resumir essa situação com as suas próprias palavras. Número 2. Exploradas desde o século XVI, as florestas do Haiti, mais recentemente entre as décadas de 70 e 90, foram devastadas em quase sua totalidade. Qual é o principal fator responsável pelo desmatamento no Haiti? A mineração, gente, é o principal motivo.
Agora nós vamos para a página 50. Populações de regiões menos desenvolvidas, como as da África e da América Latina, são mais vulneráveis a impactos socioambientais. Você concorda com essa afirmação? Justifique sua resposta. Sim, gente, essas comunidades mais pobres, mais carentes, são mais suscetíveis a sofrerem com esse tipo de impacto socioambiental, porque têm, infelizmente, menos apoio do governo, acabam aí não tendo os serviços necessários. Página 53 agora. Complete os quadros a seguir, inserindo os principais exemplos de impactos socioambientais em cada região que vocês estudaram. Então, em relação à América anglo-saxônica, quais são os impactos ambientais nas tundras e florestas frias? Principalmente em relação ao aquecimento global e também o desmatamento. Mudanças climáticas, inundação de áreas costeiras e também o aparecimento mais frequente de furacões. E nas cidades, as ilhas de calor e a chuva ácida. Na América Latina, nas florestas e savanas, desmatamento, mineração e poluição. No desertos e estepes, a perda do solo e a desertificação. Nos rios e águas subterrâneas, a utilização inadequada das águas, a poluição e a construção de barragens. E nas cidades, expansão urbana para as áreas de encosta e também movimentos de massas e inundações. Vamos mais para baixo agora. O que são as unidades de conservação? São espaços onde ali existe uma área jurídica isolada que é protegida pelos órgãos do governo, em que não pode haver nenhum tipo de exploração dos seus recursos naturais. Cite 4 importantes parques na qual estão situados os locais que ele te deu aí. Então, você pesquisando, um da América do Norte, um da América Central, um da América do Sul que não seja um parque brasileiro e um da África. Tá ok. Página 54. Qual o papel desempenhado pelas ONGs ambientalistas na consolidação das unidades de conservação no mundo? Elas acabam aí pressionando as autoridades para que medidas mais enérgicas sejam tomadas e para que esses parques aí se mantenham conservados. Os principais impactos socioambientais se relacionam entre si e ocorrem ao mesmo tempo. Organize uma ou mais frases explicando a existência entre eles. Então, aqui ele foi te dando palavrinhas-chave em cada alternativa e era para você elaborar uma frase ou basicamente explicar qual é a relação que existe uma com a outra. Então, automaticamente com o desmatamento, a gente vai ter a erosão por causa do movimento da população para as áreas de encosta. A letra B fala de desmatamento, seca e a redução do volume dos rios. Aí nós temos também que, por causa do desmatamento, o volume de chuva cai. Então, obviamente, a quantidade de água nos rios diminui, provoca seca, está tudo correlacionado. E aí nós temos, por último, o aquecimento global e as mudanças climáticas que estão acontecendo. É só você elaborar uma frase ou explicar esses contextos aí. Número 5, a gente tem um gráfico que mostra o desmatamento na Amazônia, que houve aí uma queda no desmatamento de 2004 até 2017. Letra A, escreva um parágrafo comparando a quantidade de área desmatada em 2004 e 2017 com o tamanho das áreas de alguns estados brasileiros. Então, aí nós estamos vendo aí uma queda nessa área desmatada do ano de 2004 até o de 2017. A partir de 2004, qual tem sido a tendência do desmatamento? Tendência de queda. E a letra C, de que modo o desmatamento em florestas equatoriais como da Amazônia e do Congo influenciam em regiões mais distantes? A floresta acaba, com o seu desmatamento, ela acaba provocando todo um desequilíbrio também climático, né? Essa é a grande influência que acaba exercendo para lugares mais distantes. Então, nesse vídeo, nós ficamos por aqui, somente com a correção dos exercícios que estavam faltando, tá? Fiquem de olho nas próximas aulas. Beijo, até mais. Tchau, tchau.